Eu dedico a minha vida a estudar a ansiedade e medo, porque eu tenho uma história muito próxima com a ansiedade. E isso me traz de um lugar diferente, um lugar com empatia. Eu sei o que é sentir ansiedade, uma ansiedade paralisante, uma ansiedade que é realmente disfuncional. Porque isso é importante a gente trazer para quem estiver escutando a gente. Não existe uma vida sem ansiedade. Isso não existe. Então, eu costumo dizer que o profissional que te promete uma vida sem ansiedade, você tem que correr. Porque ou ele vai te dar um tiro no peito, ou ele vai te deixar completamente anestesiado, muito medicado. Porque é a única forma. Por que que isso existe, né? Por que que a ansiedade é algo da nossa realidade do ser com S maiúsculo humanos? Porque é uma emoção, inclusive uma emoção que cumpre uma função extremamente importante, que é a proteção. Se a gente pensar, nós aqui, todos aqui nessa sala, nós temos uma ancestralidade ansiosa. Quem não era ansioso lá na época da caverna, morreu. Verdade. Né? O leão comeu, o amiguinho da tribo do lado. Então, nós temos uma genética ansiosa. É claro que uns acessam isso mais, outros menos, uns com mais sofrimento, outros menos. Uns sabem sublimar, que é transformar essa ansiedade, que é uma pulsão, em algo que seja criativo, por exemplo. Muita gente, né, sublima a ansiedade, vai para uma esteira, vai ler, vai estudar, vai namorar, enfim. Tem várias formas da gente sublimar as emoções. E quando a gente sublima, é isso. É algo que estava ali, que poderia ter dois caminhos. Um caminho disfuncional, onde vai perder a sua função, e aí paralisa, adoece, causa sofrimento, distanciamento da nossa natureza. Ou o caminho da emoção funcional, cumprindo o seu propósito. No caso da ansiedade, um propósito muito importante, como a gente acabou de falar, que é a proteção. Então, uma coisa bacana, assim, que é interessante, porque eu ainda me surpreendo. A primeira sessão comigo, eu já dou logo uma notícia que tem muito paciente que fala: Maria, nossa, você me liberou. Eu não preciso mais tratar esse tópico. Eu até quero voltar, mas agora você, sabe, você tinha um triplex na minha cabeça, agora tô tranquilo. Que é uma simples frase: ninguém morre de pânico. Ninguém morre. É terrível. A gente tem certeza que a gente vai morrer. O nosso corpo está confirmando essa certeza, mas ninguém nunca morreu e ninguém nunca irá morrer. Simplesmente porque o seu corpo é uma grande rede de apoio. Ele é o seu melhor amigo. O que acontece numa crise de ansiedade? A gente começa, tem um trigger, né? Um gatilho que vem de um pensamento. Pessoas que têm uma natureza, né, que tendem a essa ansiedade disfuncional, ou uma ansiedade exacerbada, são pessoas que estão em alerta. Então, você tem um gatilho. Vamos supor, você está num teatro e você não gosta de ficar fechado. E aí, fechou a porta e você sentiu que você não tem certeza se a porta vai abrir de dentro. Nada está acontecendo com você, certo? Você está sentado no teatro, você está correndo risco? Não. Não. Porque a gente também sabe, quando a gente traz o adulto para a história, que nenhum teatro, né, vai ter uma porta que não abra de dentro para fora. Por quê? Porque na história já aconteceram incêndios, acidentes, isso não deu certo. E hoje a gente sabe que tem uma fiscalização para isso. Então, se você traz a conversa do seu adulto, a sua criança acalma. Mas não é o que acontece quando está numa crise. Quando a gente está numa crise, o nosso adulto não morreu, mas foi dormir. Quem está no comando numa crise é a nossa criança. Uma criança assustada, morrendo de medo. E o pânico, ele
eu tô falando pânico, para quem não sabe, transtorno do pânico é uma das classificações de uma ansiedade disfuncional. Você tem outros tipos de ansiedade, você tem transtorno da ansiedade generalizada, por exemplo, você tem ansiedade medicamentosa, mas o pânico, que é geralmente o que a galera tem sofrido mais, que é esse estado, e agora? Vou morrer. Então, lembrando que seu corpo é seu melhor amigo, você não vai morrer. Por que meu coração está acelerando se eu não vou morrer? Porque você deu um comando para o seu corpo que você vai morrer. E o seu corpo, sendo o seu melhor amigo e obediente como ele está só respondendo ao seu comando, que, por sua vez, é a sua percepção da realidade. Não é a realidade em si. Porque vamos pegar a questão do teatro, né? A pessoa está ali sentada, começou, coração acelerado. Por quê? Porque ela já enviou a mensagem que ela está em perigo. Já passou pela cabeça dela todos os cenários mais catastróficos possíveis. Incêndio, preciso sair, acabou o ar, todo mundo morrendo asfixiado, a galera pulando em cima do outro, tiroteio, qualquer coisa. São muitos cenários que a nossa criança... Lembra que a criança, ela é muito criativa. A criança que mora em nós tem as mesmas personalidades ou jeitos ou qualidades, características de uma criança. A mesma. Então, muitas vezes, um paciente meu tem dificuldade, por exemplo, de elaborar essa questão da criança interior. É muito mais fácil quando a gente pega, por exemplo, você tem um filho, um sobrinho, né, um afilhado, alguém que você possa externalizar essa imagem da criança. E aí você imagina como você trataria essa criança se ela estivesse morrendo de medo, por exemplo. Que interessante. Você ia, ei, vambora, isso é besteira, para com isso, é palhaçada, você está exagerando, né? Deixa de ser isso ou aquilo. Ou você trataria essa criança com compaixão, dando a ela a segurança que ela precisa? A gente deve tratar a nossa criança da mesma forma que a gente trata as crianças que a gente ama. Ela precisa, inclusive, de uma linguagem infantil para ser acessada. Se a gente tenta conversar com ela como se fosse um adulto ou num chicote muito pesado, ela sai de cena, ela não entende, ela não acessa. Isso é interessante, que muitas vezes, para quem já teve ataque de pânico, racionalizar é muito difícil ali naquela hora, né? Trazer o adulto para falar ali é impossível. Não vai acontecer. Por isso que você precisa de um treino fora do pânico. No seu momento de sanidade. E sanidade, isso é um conceito meu, uma opinião minha, uma visão minha. Mas sanidade, para mim, é nada mais do que o espaço, o intervalo entre um desafio que a vida te apresenta e a tua reação a ele. Quando a gente está com pouca sanidade, isso pode ser momentâneo, dormir mal, briguei com a namorada, com o marido, sei lá, tô com uma virose, qualquer coisa que deixa a gente num lugar insano, até mesmo uma ansiedade, uma depressão, né? Claro, uma doença, um adoecimento de alguém que a gente ama, isso tudo tira a gente do eixo. Então, aquele desafio acontece. Se a gente tem sanidade, a gente tem um respiro, uma pausa, a gente consegue trazer até o adulto para reagir. Quando a gente não tem, a gente reage de forma automática. É a buzina do carro que você sai xingando, é o filho que não quer botar o tênis para a escola e você já começa a gritar entendeu? E brigar, e você se desorganiza. Então, quando a gente tem sanidade, a gente tem esse intervalo. E é esse intervalo de sanidade que a gente deve buscar na nossa vida.